quando nós trabalhamos com filtros para campos de data, a lógica é bem parecida quando nós temos os campos numéricos, tá? Então, eu também vou colocar aqui 2 caixas de texto, porque muitas vezes eu vou querer informar um intervalo de datas, né? Dificilmente uma pessoa vai querer pesquisar uma data somente. E colocando um intervalo, eu posso tanto pesquisar por esse intervalo ou pesquisar uma determinada data, como a gente vai ver. Então, eu vou fazer a mesma operação que eu fiz aqui anteriormente, vou aumentar um pouquinho essa coluna aqui de data de admissão e vou inserir os 2 campos de texto, um para data inicial e outro para data final, tá? Posso dar o Ctrl+C e o Ctrl+V aqui, né, como a gente fez também antes. Perfeito. Vou clicar aqui em propriedades para inserir o nome para esses meus 2 campos. Então, esse aqui vai ser o txt data ini e esse outro eu vou chamar de txt data fim. Perfeito. Posso fechar aqui e posiciono no primeiro campo 2 cliques para ele abrir o código VBA. Então, aqui está. E a lógica, como eu comentei, é bastante parecida com aquela que a gente inseriu para o campo de valor. Então, no primeiro momento, eu vou perguntar se txt data ini.text é diferente de abre e fecha aspas duplas, ou seja, se é diferente de nulos. Bom, se for diferente de nulos, eu vou ter que inserir também aquela questão de verificar se a data final não foi informada já, tá? Então, if txt data fim.text é diferente de nulos. Bom, se a data inicial e a data final foram informadas, é porque o meu usuário informou um determinado intervalo, certo? Então, o que ele vai fazer? Vai fazer o selection.filter. Em que campo? Bom, esse campo aqui é o campo 7 dentro do meu Excel, certo? E qual que vai ser o critério? Bom, o critério que eu quero utilizar é que essa data informada, ou melhor, a data que ele vai buscar, né, vai ter que ser maior ou igual, concatenado com. E aqui eu vou utilizar uma outra função, uma terceira função do VBA, tá? Que é o format. O que é essa função? O que essa função faz? Ela formata uma determinada expressão conforme a máscara que eu defini, tá? Então, eu vou formatar o campo de data. Então, txt data ini.text. E em qual formato que eu quero? Eu quero em formato de número. Então, só abro aspa dupla, insiro o 0 e fecho aspa dupla. Bom, mas por que eu tenho que formatar esse campo de data? Porque as datas, como a gente sabe, elas são armazenadas no Excel em formato de número, certo? Então, quando o meu usuário inserir uma determinada data, essa data que ele inseriu, eu tenho que transformar para número para depois buscar esse intervalo, ok? Então, o critério 1 vai ser este, e eu vou determinar o segundo critério, tá? Qual que é o segundo? Então, o critério é 2 pontos, igual, e o critério 2 vai ser que os dados que ele vai selecionar vai ter que ter uma data menor ou igual a também format concatenado, então, né? Um formatting txt data fim.text em que formato? Formato de número, tá? Então, essa é a primeira seleção que a gente tem que fazer, caso tenha sido informada a data inicial e caso tenha sido informada a data final. Mas,
Caso a data final não for informada, o que eu tenho que fazer? Bom, então eu tenho que fazer somente essa seleção aqui, certo? Então, Select Auto Filter, campo 7, e o critério 1 é que a data seja maior ou igual à data que foi informada lá. Tá? End if, e caso nem a data inicial tenha sido informada, então vou colocar aqui o else, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um selection auto filter field set, somente isso, sem critério nenhum, né? Então, está aqui o nosso bloco de comandos. Vou colocar aqui alguns enters, só para deixar mais visível, tá? Lembrando que se eu tiver um if, tem que ter um indif, se eu tiver outro if, tem que ter um indif correspondente, ok? Feito isso, então, a gente pode até testar, caso queira, tá? Como a gente tem uma outra rotina que nós vamos inserir para a data final, a gente já pode digitar essa rotina antes mesmo de fazer o teste, tá? Então, eu vou copiar todo esse bloco, incluindo aqui o nome da subrotina e o end sub, tá? Dá um Ctrl C. E aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V, tá? E vou somente alterar o nome aqui para data fim. Aqui também. Então, aqui eu verifico se a data final é diferente, então, se a data fim é diferente, aqui eu tô procurando pela inicial, né? Não muda nada aqui, porque eu vou ter que selecionar o intervalo, se as duas forem informadas. Senão, o que acontece? Ele vai simplesmente aplicar esse filtro aqui, perguntando se é menor ou igual a data fim, né? Se não, se nenhuma das duas for informada, então ele só faz a seleção no campo 7 da nossa planilha, tá? E tá pronto, então, a subrotina para a data fim. Então, não precisei vir aqui e dar 2 cliques, porque, como a rotina é super parecida, eu só fiz um copiar e colar, tá? Vamos sair do modo design para fazer o teste. E agora, vamos pegar aqui uma data, vou pegar... Tô vendo que tem 2007 aqui, ó, outubro de 2007. Então, vou colocar aqui 1/10 de 2007, na data inicial. E aqui vou colocar 01/11 de 2007. Ou seja, eu quero buscar todos os funcionários admitidos em outubro. E tá aqui o resultado, bem certinho, tá? Se eu colocar, mas eu queria saber só uma data, por exemplo, aí vamos pegar aqui, deixa eu limpar esse filtro aqui, e esse, e eu posso colocar, por exemplo, uma data qualquer, vou pegar aqui 03/04 de 1999, tá? Eu trouxe, e aqui eu vou colocar a mesma data, 3/4 de 1999. Aqui, trouxe só ela, certo? Então, tá funcionando perfeitamente o nosso filtro. Para nós finalizarmos essa questão do autofiltro, utilizando o VBA, tá? Eu vou fazer o quê? Vamos pegar aqui todos esses campos de filtro que nós inserimos, então, tem que clicar aqui em modo design para poder selecioná-los. E vou somente fazer alguns ajustes finais, tá? Selecionar todos eles. Vou vir aqui em ferramentas de desenho, formatar, alinhar, e vou alinhar pela parte superior, tá? Perfeito. E feito isso, então, eu vou dar uma olhadinha no tamanho de cada uma dessas formas, tá? Então, quando eu clico aqui, eu verifico que eu tô com uma altura de 66 centímetros nesse primeiro campo de filtro.
Eu posso, então, selecionar todos eles novamente e inserir aqui o mesmo tamanho para todos, tá? Fica mais apresentável, ok? E tá pronto, então, tá? Agora, pra gente finalizar, basta aqui eu inserir uma letrinha para identificar que isso aqui corresponde a um intervalo, tá? Então, vou vir aqui, guia inserir, vou utilizar aqui uma caixa de texto, vou desenhar ela aqui e vou escrever o A, tá? Deixa eu selecionar ela aqui. Vou vir aqui no formatar, contorno, vou deixar sem contorno. E aqui eu posso colocar também um negrito, se eu achar melhor, para ficar mais visível, tá? Só vou puxar um pouquinho mais para cima, dar um Ctrl C, um Ctrl V, porque eu quero colocar essa mesma caixa de texto aqui. Ela ainda tá com a borda, deixa eu dar uma olhada aqui, contorno da forma é aqui, né? Sem contorno, agora sim. E aqui também, vou deixar sem contorno, tá? Aqui só vamos puxar um pouquinho pra cá e esse um pouquinho pra lá. Vou enviar para trás, para ficar visível aqui. Perfeito, tá? Então, está pronto o nosso filtro. Então, notem que eu posso inserir tantos filtros quanto eu necessite. Deixa eu sair aqui do modo design. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse o departamento compras, tá? Eu quero pegar aqui, deixa eu ver aqui. Pegar todos os funcionários que sejam comprador, tá? Da cidade, por exemplo, de São Paulo, e que tenham o salário maior, tá? Do que 4.000. Está aqui, né? Como resultado, ele me trouxe uma pessoa. Então, notem que, utilizando o filtro automático do VBA, fica muito mais fácil de eu inserir critérios para filtrar os meus dados, certo? Esta é a ideia.